Hoje a gente segue, então, para quase finalizar, né, essa parte do logaritmo. Eu acho que a gente está indo até mais rápido do que o meu planejamento. E acredito que a gente vai terminar o primeiro trimestre com essas duas funções já finalizadas, né, e já começando um conteúdo novo. Então, hoje a gente vai falar sobre a função logarítmica em si. Tá? Então, a gente vinha falando lá sobre o log, né, de A na base B, aí e calculando lá os seus valores, e verificamos que isso aqui nada mais é do que uma potência, certo? Então, quando a gente fala de logaritmo, a gente está falando de um expoente, né? Então, expoente que eu tenho que levar o B para dar o A. E agora, quando a gente fala de função, a gente tem que tomar todos os cuidados que a gente tinha lá para trabalhar com logaritmo numérico, né? Para cá, para quando a gente for falar de função. Então, aqui ele define assim, ó, todo tipo de função de R mais asterisco. O que isso aqui significa? São todos os reais, só que eu estou tirando os elementos negativos. Então, eu posso colocar menos os negativos e o zero. E o zero. Tá? Então, eu estou tirando todos os reais negativos e o zero. Então, o asterisco representa que eu estou tirando o zero e o positivo que eu estou pegando só os reais positivos. Por que eu estou pegando só os reais positivos? Porque olha onde é que está o x aqui na função, né? O x ele está aqui no logaritmando e esse cara nunca pode ser negativo, tá? Pela própria definição de logaritmo que a gente viu lá no início, né? Ó, logaritmo de um número positivo b. Né? Então, ó, esse carinha aqui tem que ser sempre positivo, tá? Então, esse pedaço, esse conjunto aqui do início, que é o nosso domínio da função, é ligado, então, no nosso contradomínio real. Então, ele pode ser qualquer valor real como resultado desse logaritmo, tá? E, além disso, ele coloca essa restrição, né, em relação à base. Então, que a gente já estava falando antes, né? Essa base aqui, que nesse caso agora está chamando de A, ela tem que ser positiva também e diferente de 1, tá? Então, se a gente analisar, né, lá na reta, a gente está pegando o intervalo da reta numérica, começando em 0, passando pelo 1, tá? Então, ele não pode assumir o valor 1, esse A, e não pode assumir o valor 0, tá? Então, ele só pode assumir valores entre 0 e 1. Então, neste pedaço aqui e este pedaço daqui, tá? Então, essa função escrita dessa forma, então, é uma função dita logarítmica, tá? Depois, mais adiante, a gente vai mudar esse domínio aqui, para cada função, dependendo do que tem aqui no logaritmando, a gente tem um domínio diferente, né? Se a gente tem apenas x, então o domínio é reais positivos sem o zero. Aqui eu tenho dois exemplos, né? Uma função f de x, que é log de x na base 2. Então, essa base aqui contempla essa restrição, né? Ela está aqui, neste intervalo, nesse pedaço aqui da reta real. E aqui eu tenho f de x com log de x na base 1/2, que é um elemento que está nesse intervalo entre 0 e 1, tá? O que a gente vai fazer agora é calcular o gráfico dessa função, né? Para a gente analisar qual é o comportamento dessa função logaritmo. A gente já sabe, quando a gente fala de função exponencial, a gente está considerando que a função está sempre toda acima do eixo x, né? Tem um crescimento grande e rápido. Agora, o comportamento da função logaritmo a gente não entende, né? Ainda. Mas ela tem quase o comportamento parecido com a função exponencial. Ela tem a ver com o expoente, né? Então, vou usar aqui o GeoGebra, tá? E aqui a tabelinha dele para a gente montar o gráfico da função. Sempre que a gente for falar de gráfico de função, a gente sempre se baseia numa tabela de valores. E a gente vai fazer agora o gráfico dessas duas funções. Primeiro log de x na base 2 e depois log de x na base 1/2, tá? E aí depois vocês já vão identificar por que cada uma dessas escolhas. Tendo em vista ali a base, né, do nosso logaritmo,
fica mais simples se a gente pegar potências de 2, para a gente calcular como valores possíveis de x. Então, o que, que eu peguei aqui? Ó? 1/4, que é o 0,25, 1/2, 1, 2 e 4. Então, são todos aqui nos valores de x potências de 2, né? Tanto negativo quanto positivo. E os valores de y, então, vão ser a substituição. Quando eu pego esses valores e substituo no lugar do x, tá? Então, nesse primeiro valor aqui, eu vou colocar ó, log base 2, tá? Vocês vejam que aqui, eu estou colocando aqui em cima, né? Mas aqui na parte de baixo tem as funções, ó, e aqui tem o logaritmo e tem o espacinho aqui para vocês colocarem a base que vocês querem. Então, logaritmo geral, logaritmo base 10 e o ln, tá? Vocês podem usar isso aqui para calcular ou fazer alguma conta dos exercícios, tá? Então, log na base 2 de 0,25. Log na base 2 de 0,25 é menos 2, né? Por que é menos 2? Porque quando eu pego 2 e elevo na menos 2, eu tenho exatamente 1/4, né? É o expoente que eu elevo o 2 para gerar 1/4. Se vocês tiverem dúvida, quiserem que eu faça o processo de encontrar o valor de y, eu faço ali, tá? Mesma coisa que o 0,5, ó. Log base 2 de 0,5. Então vai ser menos 1, certo? Porque é só inverter, né? Qual é a potência que eu elevo 2 para dar 1/2? É o menos 1. Então eu só inverto a fração. Professor, até se der para fazer uma para a gente, enfim, ver na prática, acredito que fique melhor para fazer esse raciocínio. Vamos fazer aqui a do 1/4, né? Ó, eu quero calcular f de 1/4, que ali está escrito como f de 0,25, tá? Então, para facilitar, a gente vai usar essa representação aqui. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar esse cara que está aqui, dentro do parêntese, e vou substituir no lugar do x. Vai ficar assim, ó, log de 1/4 na base 2. Esse valor aqui, ele vai ser o nosso y, tá? Por que o y? Porque ele pertence ao conjunto imagem, a esse conjunto aqui, tá? Então, eu vou resolver essa equaçãozinha aqui, ó. Log de 1/4 na base 2 igual a y. O que eu tenho que fazer? Jogo o 2 para lá, transformo em potência. Então, vai ficar 2 elevado na y igual a 1/4. Agora, para mim resolver essa equação exponencial, eu tenho que ter a mesma base dos dois lados. Então, vou ficar com 2y aqui, tem que transformar 1/4 em potência de 2. Então, isso aqui vai ser 4 na menos 1. O que eu fiz? Inverti a fração, né? Joguei o 4 lá para cima. E agora, eu transformo esse 4 aqui em potência de 2. Então, vou ficar com 2y igual a 2 ao quadrado elevado na menos 1. E agora eu faço potência de potência, né? Multiplico esses dois carinhas aqui. Então, vai ficar 2y igual a 2 na menos 2. Tenho a mesma base, posso cortar. E aí eu vou ficar, então, com y igual a menos 2. Ou seja, o f de 1/4 é igual a menos 2, que foi o que a gente achou lá. Tá? Então, o mesmo processo para o meio, certo? Então, f de 1/2 vai ser log de 1/2 na base 2. Então, eu igualo isso aqui a y, né? Então, pego log de 1/2 na base 2, igualei a y. Transformo, vou ficar Professor, com... então, basicamente, a gente está fazendo o que a gente fazia no que a gente aprendeu na última matéria. A gente define um y, vai cancelando até descobrir o valor de y, e depois tu pega a função e substituir aquele y para chegar a um valor realmente. Isso aí. Essa é a ideia.
Daí aqui é só se transformar, né? Esse último passo, que 2 na y é igual a 2 na menos 1. E aí simplifica, eu tenho meu valor de y aqui. Por que a gente está fazendo tudo isso, né? Para que a gente consiga os pares ordenados e eu consiga traçar um gráfico, né? Um esboço do gráfico. Então, calculei os dois valores possíveis aqui, do menos 2, menos 1. Vou para os próximos, né? Logaritmo de 1 em qualquer base, eu já sei direto ali, já sei não, eu deveria saber, né? Que logaritmo em qualquer base de 1 é sempre 0, tá? Log, onde a base e o logaritmando são iguais, né? Log de 2 na base de 2 é 1. E aí depois potências de 2. Potências de 2 aí são exatamente o expoente dessa potência. Então, log de 4 na base de 2 é 2 ao quadrado. Então, se é 2 ao quadrado, o expoente que vai lá em cima é 2, né? Então, isso aqui também vai ser 2. Como é que a gente faz para montar aqui os pontos, né? Eu vou vir aqui, crio uma lista do primeiro e crio uma lista do segundo. E aí eu gero os pontos. Os pontos aqui, no GeoGebra, eles são sempre separados por ponto e vírgula, tá? Então eu pego a primeira lista, perdão, é por vírgula, na verdade, e a segunda lista. E aí eu tenho ali os pontos que a gente descreveu aqui, ó. Para cada valor, certo? 1 quarto, meio, 1, 2 e 4. Então tem este comportamento, né? À medida que a gente está aumentando o valor de x, também está aumentando o valor de y. Tá? Então a gente pode traçar um gráfico agora aqui, uma linha que liga todos esses pontos, seguindo esse padrão aqui. Ó. Então eu posso descrever aqui a minha função y igual a log, ó, que ele já dá ajuda, né? Base b e x. Ó. Então base é 2. E aqui, como eu quero que ele trace o gráfico, eu boto como x aqui a variável. E aí eu tenho meu gráfico. Certo? Ó, esse é o comportamento do gráfico da minha função logarítmica. Tá? Como a base aqui ela é positiva maior do que 1, o gráfico vai ser crescente. Ó. É que nem a exponencial. Quando a gente tinha exponencial de base maior do que 1, a exponencial ela era crescente. Tá? Depois eu deixo ali como atividade vocês analisarem qual é a relação que tem entre logaritmo e exponencial, e qual é a relação entre os gráficos, né? Será que tem alguma coisa a ver? Fica a pergunta aí. Tá? Então, o logaritmo de base 2, gráfico crescente, vejam que ele se aproxima aqui do eixo y, certo? Mas nunca toca o eixo y, tá? Como existe uma aproximação e valores finitos dentro do computador, se vocês derem e forem dando zoom aqui, ó, à medida que você dá zoom, ele vai ampliando a distância, tá? Então ele nunca é zero. Por quê? Porque esse valor de x que a gente tem aqui nunca pode ser zero. Ele é sempre positivo e maior do que zero pelo próprio domínio da função, tá? Então, essa função aqui que a gente estava olhando, logaritmo de x. Professor, e para ser uma função crescente, tem que ser os valores, como a gente estudou, eu não lembro em o que foi, que os valores menores que 1. Se for maiores que 1, é decrescente, certo? Se for maior do que 1 é crescente, se for menor do que 1 é decrescente, isso aí. Ok. Tá? Então, essa função aqui, ela é crescente. Tá? Então, logicamente, essa daqui vai ser decrescente. Então, vamos analisar ali como é que fica o comportamento do gráfico para essa função agora, né? Então, pensando aqui em relação a essa reta real aqui, a gente pode dizer que esse pedaço após 1 aqui, todas as bases que a gente pegar aqui, neste pedacinho, eu sempre vou ter uma função logarítmica crescente. E dentro desse pedaço entre 0 e 1, eu sempre tenho uma função logarítmica que é decrescente, tá?
Vamos fazer a tabela agora para o log de x na base 1/2. Tá? Então, vou botar aqui do outro lado, aqui, ó, os valores de y. Como é que eu faço? Sigo a mesma lógica, tá? Ó, log, eu indico a base. Base é 1/2. Agora, 1/2 de 0,25, né? Ou 1/4. Que vai dar aqui 2. Tá, vamos fazer esse exemplo aí só para verificar como é que fica essa construção. Ó. Por que é 2? Né? Então, agora a nossa função aqui, vai ser f de x igual a log de x na base fracionária, né? Base 1/2. Eu quero calcular a f de 1/4. Então, vou substituir no lugar do x. Então, vai ficar log de 1/4 na base 1/2. Igual a isso aqui a y. E dissolvo esse logaritmo. Então, transformo numa potência. Então, vai ficar assim, ó, 1/2 elevado na y. Isso aqui tem que ser igual ao logaritmando, que é 1/4. Então, pensando em potência, quanto que eu tenho que elevar essa fração para dar 1/4? Ah, não sei fazer. Como é que eu faço? Então, transformo esse 4 aqui em base 2. Então, vai ficar 1/2 elevado na y igual 1 sobre 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é o próprio 1, né? Então, eu posso juntar isso aqui numa potência única. Ó. Vai ficar 1/2 elevado na 2. Porque o 1 ao... Mas em outros casos, professor, tipo, se a parte de cima fosse um 3, digamos, e daí a gente só eleva a parte de baixo ao quadrado. Sim. Se tivesse 1/2 de y igual a 3/4, tu empacaria aqui porque tu não tem como simplificar, né? Porque o 3 ele não é potência de 2, por exemplo. Uhum. Mas sim, daí tu conseguiria levar a parte de baixo ao quadrado, sem problema. Mas só tu não conseguiria E cortar. num caso que, tipo, a primeira potência é 2 na 2, e ali eu tenho 4 na 4, e daí eu simplifico os dois para conseguir cancelar os dois e, consequentemente, extrair um 2 em cima e um 2 embaixo, certo? Isso aí. Uhum. Aqui nesse caso daí a gente já igualou as bases, é só cortar. Y, fica y então igual a 2, tá? E a lógica segue a mesma, né? A gente tem que transformar na base principal aqui. Ah, eu não sei trabalhar com fração. Então, inverte aquele 1/2 ali, transforma 2 na -1. E aí transforma tudo para a base 2, que fica mais fácil, tá? Então, ó, então o primeiro deu log, deu 2, o segundo aqui vai dar, vou escrever não sei onde, log de base meio de 0,5. Então, se o 0,25 deu 2, 0,5 vai dar 1. Log de 1 em qualquer base é sempre 0. De 1. Então, eu já sei, ó, com essa informação aqui, tanto para o gráfico crescente ou como para o gráfico decrescente, eu sei que o logaritmo ele vai cortar o eixo x sempre no 1, tá? Independente da base. Sempre o gráfico vai cortar aqui o eixo x em 1. Nunca corta o eixo y, mas o eixo x sempre corta aqui no 1. E os demais vai ser inverso, né? Base 1/2 de 2 log de base 1/2 do 4. Vai dar -2. Então, eu já tenho aqui, só vou fazer a lista desse cara aqui. Vou fazer uma outra lista. Lista 4. Então, eu vou colocar os pontos aqui. Vai ficar a lista 1 e a lista 4. Aqui vai gerar aqueles outros 2 pontos, aqueles outros pontos ali. Vamos botar numa outra cor aqui. Ó.
tá? Isso em azul. Então, vejam, aqui tem os pontos referentes à lista 1, né? Ó, gráfico com base 2, crescente, e aqui está o comportamento da função quando a base é fracionária, né? 1/2, né? Menor do que 1. Então, aqui está o gráfico representando o decrescimento dessa função. Então, vamos só traçar o gráfico ali para ficar mais claro. Ó, log de 1/2, base 1/2, em relação a x, todos os valores possíveis, tá? Então, tá aqui, ó. Gráfico da função logarítmica com base fracionária menor do que 1, ela é decrescente, tem esse comportamento. Gráfico da função logarítmica com base positiva maior do que 1, ela é crescente com esse comportamento aqui. Veja que elas são simétricas, ó, em relação ao eixo x, né, o nosso eixo das abscissas, tá? Então, ó, tem uma simetria aqui, mesma distância de pontos de um lado a outro do eixo x, certo? Depois tem mais alguns exercícios aí em relação à função logarítmica. E aí vocês podem usar os GeoGebra, vocês podem fazer na mão, é mais para uma curiosidade para a gente saber como que é o gráfico realmente dessa função, né? Professor, e vai ter atividades que nós vamos ter que descrever a imagem e tal da função logarítmica? Tá. Sim. Qual que seria a imagem, analisando por essa pergunta, qual que seria a imagem da função log aqui, ó? Já. Do gráfico vermelho. Eu estou indo em busca no caderno da imagem da parábola para ver como é que se fala. Tá. Vamos pensar assim, em vez de procurar, vamos pensar aqui pelo plano cartesiano. Onde é que a gente olha a imagem no plano cartesiano? Essa é uma pergunta importante, para a gente ter uma noção do que procurar quando falamos de imagem e quando falamos de domínio. Olhando para o plano cartesiano, onde é que eu olho a imagem e aonde que eu olho o domínio? A imagem é o período que ele vai estar entre. Então, a imagem do valor de x, consequentemente, vai ser aproximadamente zero. Porque ele começa do zero. Não, quando a gente fala de imagem e domínio, a gente está falando de um conjunto, né? Não de um valor específico. Às vezes, claro, a gente pode pegar esse valor específico, dado um x, a gente quer saber a imagem desse x, né? Mas quando a gente fala em conjunto, imagem conjunto do domínio, a gente está perguntando que pedaço do eixo x ou do eixo y a função se encontra. Então, quando a gente fala de domínio, a gente está falando do eixo x. Então, olhando para todo o eixo x aqui, ó, qual que seria o domínio? O domínio, ele começa a partir do zero e vai até mais infinito, certo? Conjunto aberto em zero, vírgula, conjunto aberto em infinito. Mais infinito. Positivo. Positivo, isso aí. Esse seria o meu domínio da função. Tá? Então, todo esse eixo aqui, ó. E a imagem, tu olha para o eixo y. E aí, quando tu tem o desenho do gráfico, tu verifica, ó, qual é o comportamento desse gráfico aqui. Eu sei que ele vai crescer infinitamente aqui, essa parte em azul, né? Tá indo lá para mais infinito. Então, ele cresce infinitamente. Eu posso ficar procurando aqui, ó. Vou tirar o zoom aqui para verificar onde é que ele para, ó. E ele cresce infinito, ó. Não tem fim aqui. Tanto o azul quanto o vermelho. E vejam que esse pedaço aqui parece que está ficando paralelo, mas ele vai crescendo também. Ele tem um comportamento de crescimento, tá? Essa curva aqui em vermelho, tanto a curva em vermelho quanto em azul. Ou seja, ele vai assumir qualquer valor de y, tanto numa direção quanto em outra. Por isso que quando a gente definiu aqui, ó, a gente pegou reais, positivos, sem o zero, como sendo o domínio, e o meu contradomínio é R, ou seja, é toda a reta real, porque o logaritmo ele pode assumir qualquer valor da reta real. Tem sempre um valor de x, onde eu consigo flechar alguém nesse contradomínio y. Então, a minha imagem
Para a função logaritmo é sempre reais, todo conjunto real, tá? O domínio, sim, vai ter restrições. Por quê? Porque esses caras aqui, ó, o A e o X, eles têm restrições para valores possíveis. Né? O X só pode ser positivo e o A é um número positivo e diferente de 1. Tá? Então, o domínio, eu tenho restrições, já o contradomínio e a imagem são todos reais. Não sei se conseguiu entender ali, Leandro, essa ideia. Consegui entender, sim, que só o domínio ele tem a restrição do zero, porque, enfim, é como a gente observou, e a imagem já lá vai para os dois lados, ou seja, se eu colocasse o conjunto, seria conjunto aberto, infinito negativo, vírgula, conjunto aberto, infinito mais. Isso aí, né? Que condiz com toda a reta real, perfeito. Tá? Mas a gente vai falar sobre o domínio agora nos próximos exemplos, tá? Por que é importante a gente entender onde é que fica o domínio da função, né? E quais as restrições, onde é que estão as restrições. Então, quando a gente pega lá o logaritmo, tem duas coisas que a gente tem que se preocupar, é com os valores possíveis de A e B, né? O B, que é o logaritmando, ele tem que sempre ser positivo, nunca pode ser um número negativo. E o A, que é a base, então, como a gente viu, ele tem que ser positivo e tem que ser diferente de 1, tá? Então, eu tenho que satisfazer essas duas condições. Quando eu tenho uma função logarítmica dada como essa aqui, ó x menos 1, log y igual a log de x menos 1 em base 5. Eu tenho que verificar quais os valores possíveis de x que eu posso substituir aí. Aí a gente está falando de domínio. Então, quais valores possíveis de x que eu posso usar na minha função? Como é que eu vou saber? Eu tenho que olhar aqui para as restrições. Ó. O que está aqui no lugar do b tem que ser positivo. Então, x menos 1 tem que ser maior do que zero. Tá? Então, se x menos 1 tem que ser maior do que zero, eu vou resolver isso aqui como uma equação normal do primeiro grau. Isolo x. Isolando o x, eu vou ter x, passo esse carinha para o outro lado, né? O menos 1 para lá. X maior do que 1. Certo? Ó, eu peguei esse pedacinho aqui, ó, que é onde está o x. Então, eu quero saber qual é o domínio da minha função. Isso aqui que é a minha dúvida. Quando eu falo em domínio, eu quero saber quais os valores de x que eu posso substituir aqui. Beleza, então eu vou olhar para as restrições que eu tenho. Onde é que eu tenho restrição? No b, então que é o logaritmando, e na base. A base está ok, ó, é 5. Não me preocupo mais com a base. Agora eu olho só para o logaritmando. Ó. O logaritmando é x menos 1. Ah, então x menos 1, será que é para todo x que vale essa restrição? Aí como é que tu faz? Tu pega este pedaço aqui, ó, da restrição. Ser maior do que zero. Então eu pego x menos 1 e eu faço ele ser maior do que zero, tá? E aí resolvo isso aqui que a gente chama de uma inequação. Inequação. Tá? Em relação a x. Então, quais os valores de x que satisfazem essa condição aqui? Inequação, professor, é uma equação sem o sinal do igual, seria? Isso aí. Quando tem uma desigualdade, né, é uma inequação. Então, quais os valores de x que satisfazem a condição de ser maior do que zero? Sempre que eu pegar valores de x maiores do que 1. Então, o domínio da minha função aqui vão ser todos os x reais, tais que, aí copio essa parte que eu encontrei, ó, x é maior do que 1. Tá? Esse é o domínio. Eu posso colocar em notação de intervalo aberto em 1 até mais infinito aberto. Tá? Então, as duas respostas estão certas. Tá? X pertence aos reais, tá? Porque x é maior do que 1, ou intervalo aberto de 1 até mais infinito. Certo? Beleza. Nós temos 4 minutos.
Vamos tentar fazer a letra B. Vocês conseguem acompanhar aqui, vamos ver. Log de x ao quadrado menos 9. Quando vocês olham para x ao quadrado menos 9, vocês pensam em ir embora, opção A, desistir da matemática, opção B, ou fórmula de Bhaskara, opção C. Fórmula de Bhaskara, mas acredito que como não tem um x sem uma elevação, daria para resolver como a gente resolve x ao quadrado igual, só que com o sinal de maior, e daí a 9. Pode ser também. Mas o natural é fórmula de Bhaskara, né? Sim. Não, sem desistir da matemática ou da disciplina. Tá? Ó, então eu tenho essa função aqui. Eu tenho que prestar atenção nesse cara aqui, né? Muito bem. X ao quadrado menos 9. Pela restrição, esse cara tem que ser positivo. Muito bem. Vamos pegar aqui, vamos abrir uma nova aba aqui, ó. E vamos colocar essa função. Y igual x ao quadrado menos 9. Tá aqui. Quando a gente fala em olhar para uma função onde ela é positiva e onde ela é negativa, eu estou pensando na imagem dela daí, tá? Então, aonde o y é positivo e aonde o y é negativo. Então, olhando aqui para a minha função x ao quadrado menos 9, aonde que o y é positivo e aonde que o y é negativo? O y é positivo quando passa, obviamente, do zero, né, na linha. Então, acredito que nós temos dois, quando ele decresce e quando ele cresce. Sim. E a partir da onde? Vamos ver, y é a partir do menos 3x na x e do 3 positivo na x também. Isso aí, isso aí. Aqui eu tenho o y positivo e aqui eu tenho o y positivo, certo? Então é esses pedacinhos aqui, ó, para cá e para cá. Então é nesse pedaço aonde o meu domínio, ou seja, a minha função x ao quadrado menos 9, ela é positiva. Quando x for menor do que menos 3, ou quando x for maior do que 3. Tá? Isso aqui não é simples, né? Eu olhei lá para a função x ao quadrado menos 9 maior do que zero. Como é que eu sei? Como é que eu chego nisso aqui? Ó? A partir das raízes, né? Eu tenho uma raiz que é 3 e eu tenho uma raiz que é menos 3. E aí eu penso assim, produto de dois números dando alguma coisa positiva, só se os dois forem positivos ou os dois forem negativos, tá? Então ocorre nessas condições aqui, x ser menor do que menos 3 e x for maior do que 3. Tá? Então vamos nos basear, sempre quando tiver uma equação do segundo grau, vamos tomar como base a análise do gráfico. Ó, tá aqui na raiz, verifica, ó, tudo que está para cá da raiz é positivo, está lá para cima, tudo que está antes da raiz também é positivo, está lá para cima. Ó. Então esses aqui são os pedaços que me interessam. X maior do que 3 e x menor do que menos 3. E se fosse ao contrário? Fica aí a pergunta. E se fosse menos x ao quadrado, fosse a negativa desse gráfico aí, menos x ao quadrado menos 9.
Mais 9, perdão. E daí a gente consideraria quando começa a cúpula e quando acaba. Isso. Isso aí. Né? Se a gente pegar aqui, né, colocar menos x ao quadrado mais 9. Ó, aí eu inverto o gráfico da função. Ó. Então, aqui, de menos 3 até 3, eu tenho a parte positiva. Então, neste pedacinho aqui, é que eu tenho o domínio da minha função. Ou seja, basicamente, ele tende a se repetir quando é negativo ou positivo. Não, é diferente, né? É diferente o gráfico, mas O domínio? É. O domínio é diferente também, porque, ó, aqui está o gráfico menos x ao quadrado mais 9. Vamos fazer o outro, ó. X ao quadrado menos 9. Bom. Vou botar uma outra cor aqui, ó. Um é contínuo no espaço e o outro ele se corta pelo espaço. Negativo. Isso aí. Isso aí. Ó, o cor-de-rosa aqui, que é a parte positiva, eu considero do 3 para cá, e do menos 3 para cá, né? E do 3 para cá. A parte quando x é negativo, ó, que é o em cinza aqui, eu estou considerando entre o menos 3 e o 3. Então, são intervalos complementares, né, que geram toda a reta, mas um eu estou considerando do 3 para fora, e o outro eu estou considerando do 3 do menos 3 para dentro. Tá? Essa é uma parte bem chata, assim mesmo. E por que isso ocorreria, no caso? Por que ocorreria do menos x ao quadrado pegar a parte de dentro? Não sei se eu consigo te responder assim, por que isso aconteceria, mas é que quando tu pensa assim, ó, dos valores possíveis de b, né? Então tu está pensando aí no que tu pode substituir aqui. Se tu pegar uma função com aquela lei ali, ó, 9 menos x ao quadrado, por exemplo, com a base b mesmo, eu só posso considerar os valores possíveis de substituir aqui todos aqueles que tornam esse cara positivo. Então, eu só posso considerar dentro daquele pedacinho, né? Que a gente viu ali, ó. Que vai de menos 3 até 3. Então, no caso, o outro seria só aqueles que estivessem fora daquele pedaço. Só quem está fora daquele pedaço. Isso aí. Tá? Por que é importante essa questão do domínio, né, e da imagem? Porque quando a gente fala de um problema aplicado, por exemplo, se a gente for falar de juros compostos, né? Dependendo do valor de x ou do tempo que a gente está considerando, não faz sentido que a gente considere, por exemplo, um tempo menos 1. Né? Então, antes da aplicação não interessa do tempo zero em diante. Né? Então, qual é o domínio da minha aplicação? É de zero até mais infinito. Então, o domínio indica período que a gente está utilizando, tanto de x quanto do tempo, né? Dependendo da aplicação prática que a gente está fazendo para a equação. Né? É mais ou menos aí a ideia principal do domínio para a gente entender o que faz sentido a gente substituir no lugar do x. É qualquer coisa? Não, depende da aplicação. Né? Se a gente está falando de aplicação em juros, então, tempo positivo. Se a gente está falando de população, que nem crescimento exponencial, né? Então, quais os valores possíveis? É quando a população existe algum indivíduo, né? Então, x maior do que zero também. Tá? Vai faltar aqui alguns exemplos, mas a gente já passou 5 minutos do nosso horário. Na semana que vem a gente continua. Pois é, porque até eu não entendi, tipo, qual a diferença em si entre a B, que foi explicada, e a A. E a A Que foi explicada. é a mesma coisa. O que muda de uma para outra? Ó, era x menos 1. X menos 1. Ó, olha o gráfico do x menos 1. É uma reta, né? Uhum. Quais os valores onde x menos 1 ela é positiva? Nos valores de quando x é 1 ou maior.
ou maior. Quando x é 1, ela é 0. Né? Isso. Então, o 0 não pode, então a partir do 1. Então, daqui para cá, né? Ó, o gráfico está crescendo. Então, essa parte que está para cima do eixo x é onde x menos 1 é positivo. Se eu tivesse o contrário, né? Se fosse menos, se estivesse decrescendo, então seria antes do 1. Então, é a mesma relação. Só que lá a gente tinha uma equação do segundo grau, que é a em rosa, né? E aqui a gente tem uma equação do primeiro grau. Então, a partir da raiz, tanto da equação do primeiro quanto do segundo grau, a gente tem as áreas onde ela é positiva e onde ela é negativa. Isso aqui nada mais é que o que a gente chama de estudo do sinal da função. Aonde que essa função ela é positiva? A partir do 1. Aonde que ela é negativa? Antes do 1, que é aqui para baixo. E a gente olha sempre para o eixo y, tanto no gráfico da função do primeiro grau, que é a reta, quanto da função do segundo grau, que é a parábola. Não sei se melhorou um pouquinho. E por que a A não formou a cúpula que a gente observa na B? Porque a B é uma parábola, né? X ao quadrado. E a A é x menos 1, uma equação do primeiro grau, né? Então, o gráfico da equação do primeiro grau, uma reta, né? Então, por isso que ela não vai formar a parábola. Quando a gente tem uma equação do segundo grau, daí sim, tem a parábola aqui desenhadinha, bem direitinho. Ok, então acredito que a princípio é isso. Uhum. Depois nos exercícios vai aparecer mais dúvidas, né? Mas essa parte de análise do domínio é sempre mais complicada por essa questão das desigualdades, tá? Mas bem tranquilo, depois a gente vai, na próxima aula a gente faz mais uns exemplos aí para avivar a memória.